Neste vídeo irei mostrar como trabalhar com a interface gráfica do usuário, também conhecida como GUI, que vem do inglês Graphical User Interface. Nós vamos utilizar a linguagem de programação Java e a interface de desenvolvimento Eclipse. Com o Eclipse aberto, vou criar um novo projeto. Nesse projeto, vou chamar como minha janela, ou minha primeira GUI, o nome você escolhe. Finalizar. Não quero criar. Vou criar uma nova classe. Essa classe vou chamar de classe principal e vou adicionar o método main. Logo em seguida, eu vou criar uma outra nova classe, só que nessa classe eu vou aqui em outros e vou escolher Swing Designer JFrame. Vou colocar como janela e finalizar. Caso não esteja aparecendo ao clicar novo, outros e adicionar o Swing Designer, o JFrame, é porque é necessário fazer uma atualização. Vá no Help, instalar novo software. Aqui você vai selecionar uma dessas opções, esperar carregar. Em seguida, escolha a opção General Purpose Tools. E em seguida, escolha as opções Swing, SWT e Windows Builder. Essas opções não estão aparecendo para mim porque já foram instaladas aqui no meu Eclipse, mas são essas as opções que devem ser instaladas. Depois é só reiniciar o Eclipse que vai ter a opção. Em seguida que eu criei a JFrame, eu vou agora fazer com que a minha janela principal, ou seja, a minha classe principal, abra a minha janela. Venho na minha classe principal, no método principal, instancio um objeto do tipo janela. E após instanciar esse objeto, eu tenho que fazer esse objeto ficar visível. Então, com o método setVisible. O Eclipse automaticamente coloca como false, só colocar como true. Logo em seguida, eu posso executar, que ele vai abrir uma janela. Está aqui a nossa JFrame. Ao abrir aqui a minha classe janela, ele tem duas opções aqui embaixo, Source e Design. O Source é onde tem o nosso código-fonte, ou seja, é o código-fonte da minha janela. Vou clicar em Design e aparece a tela onde eu tenho as opções de fazer drag and drop, ou seja, eu posso pegar os elementos e arrastar para a minha tela. Então, eu posso criar e montar a minha tela do jeito que eu quiser. Vou aumentar meu frame, colocar ele um pouquinho maior, apenas arrastando. Bem simples, certo? E agora eu tenho que tomar cuidado como eu vou criar minha janela. Porque eu preciso trabalhar com gerenciadores de layout. E existem vários tipos de gerenciadores de layout que eu posso trabalhar. E eu gosto muito de trabalhar com um gerenciador de layout onde eu crio minhas telas e eu não vá abrindo novos frames. Ou seja, eu tenho apenas um único frame e esse frame vai apenas me acionando, me mostrando os próximos componentes. E esses componentes eles devem estar incluídos dentro de um container. E o container que eu utilizo bastante é o JPanel. Ao criar um JFrame no Eclipse, ele já adiciona um Content Pane. E esse Content Pane ele já vem com um Border Layout. Caso você queira criar janelas mais complexas, é necessário estudar um pouquinho sobre o gerenciador de layout em Java, porque são vários que a gente pode incluir. Inclusive, podemos colocar um layout, um gerenciador de layout dentro do outro. E é isso que nós vamos fazer. Então, eu tenho esse Content Pane. Esse Content Pane eu vou, primeiramente, colocar ele como um Grid Bag Layout. Eu não vou entrar em detalhes nos tipos de layout que nós vamos utilizar. Porém, esse layout aqui, só resumidamente, ele permite com que a gente crie linhas e colunas no nosso layout. Inclusive, ele é um dos mais complexos e mais versáteis tipo de gerenciador de layout que podemos utilizar. Pois eu posso, além de criar
linhas e colunas, eu posso determinar a largura e a altura dessas colunas e dessas linhas. Em seguida que eu determinei como Grid Bag Layout, eu vou ter um JPanel e eu posso adicionar esse JPanel aonde eu quero. Então, vou na coluna 0, linha 0. Muito bem, ele colocou nesta posição. Em seguida, eu vou adicionar um outro JPanel, que agora eu vou clicar aqui, porque se eu colocar aqui, ele vai incluir dentro do outro JPanel, que eu já tinha posto. Então, eu vou colocar aqui essa opção. Vou, então, pegar esse container, esse elemento, e colocar aqui no Content Pane. Repare que ficou agora um painel aqui em cima, outro painel aqui embaixo. Certo? Muito bem. Por enquanto, eu não vou mexer muita coisa por aqui. O que eu vou fazer agora no meu painel de cima? No meu painel de cima, eu vou mudar ele, que ele vem como Flow Layout. Eu vou modificar para Card Layout. Esse gerenciador de layout, ele permite que a gente coloque um container, ou seja, um panel em cima do outro. E qual é a ideia? É que eu tenho um panel com os meus elementos, que eu, ao clicar no botão, eu vou chamar o outro panel que está escondido, que vai ter outros elementos, outros componentes. Então, agora eu posso pegar mais um JPanel e posso colocar aqui no meu panel. Ele está aqui, certo? Esse panel, como já é default, já é padrão, ele está como Flow Layout. Eu vou querer agora que ele fique Absolute Layout. Esse Absolute Layout é interessante que eu posso colocar o componente na posição que eu quiser. Então aqui eu vou colocar um JLabel em qualquer posição. Esse JLabel tem aqui a opção, suas propriedades, como text. Eu vou colocar como informe seu nome. Vou aumentar um pouquinho a fonte, que o tamanho dessa está muito pequeno. Tamanho 20. Aumentar ele aqui um pouquinho. Muito bem. Posicionar ele na posição que eu quiser. Logo em seguida, faço um Ctrl C, Ctrl V. Escolha aqui outra opção, informe seu sobrenome. Fica um pouquinho diferente aqui. Muda o tamanho. Certo? Agora, vou adicionar um text field. Text field é um campo, né, onde eu posso adicionar algum texto. Vou aumentar ele um pouquinho aqui. Posicionar ele de uma forma mais correta. Vou fazer um Ctrl C, Ctrl V. Para colocar na mesma posição. Vou adicionar dois botões. Um botão vai ficar aqui, onde o texto desse botão eu vou colocar como cadastrar. Também vou aumentar essa fonte, né? Tamanho 20. Demora um pouquinho. Certo? Vou fazer um Ctrl C, Ctrl V. E esse botão aqui, o segundo botão, será limpar. Agora eu preciso fazer com que tenha um evento nesse botão de limpar. Ou seja, quando o usuário ele digitar alguma coisa, eu vou clicar nesse botão limpar e pode limpar os meus campos. Então, para eu colocar algum evento dentro de um objeto, dentro de um componente no Java, principalmente aqui nessa interface gráfica, eu apenas posso dar 2 cliques. Com isso, ele vai lá para o botão e ele cria um método que é ActionPerformed. Não vou entrar em detalhes nesses métodos, mas aqui agora eu tenho que fazer com que os campos eles recebam o texto vazio, ou seja, eles fiquem limpos. Então tem que ver qual é o nome dos objetos. Então eu tenho aqui text field e text field 1. Então vou pegar o text field, ponto set text, coloco em branco, e o outro é o text field 1 em branco. Se eu quiser, já posso agora executar.
para testar. Informe seu nome, sobrenome e clicar em limpar e ele limpa os campos. Simples. Por enquanto o cadastrar não está fazendo nada. O limpar ele está funcionando. Muito bem. Voltamos para o design. Agora, no design, eu vou adicionar um outro painel, que esse painel vai ficar sobre esse painel de informe seu nome, informe seu sobrenome. Então, vou pegar um painel, colocar dentro do painel, que é esse painel aqui. Repara que ele já apagou. Apagou, entre aspas, está embaixo. Se eu clicar nele, ele mostra os campos. E agora o painel 3. Aqui nesse painel 3, eu tenho que mudar novamente o layout. Vou colocar como Absolute Layout. Adicionar um JLabel. E esse JLabel, eu vou adicionar uma imagem. Para adicionar uma imagem, eu tenho que clicar nele, né, estar com ele selecionado. Clicar aqui na opção de mostrar propriedades avançadas. Em seguida, eu vou na opção de ícone. E nessa opção de ícone, eu escolho uma imagem do meu sistema. Então, eu vou escolher uma imagem do meu sistema. Após a imagem ter selecionada, vai aparecer aqui a miniatura da imagem. Clicar em OK. Ele está pequeno, né? Basta eu aumentar essa imagem, aumentar o meu JLabel, e remover o texto que aparece ali. Então, eu vou aqui nas propriedades, Text, removo e deixo a tela, deixo a imagem do tamanho que eu quiser. Vou adicionar um botão nesse painel, que esse botão eu quero que voltar para outra tela. Vou colocar aqui como texto, voltar. E esse voltar, ele tem que ter uma ação, assim como o botão aqui de cadastrar, correto? Então, vamos colocar aqui no botão de cadastrar, clicar 2 vezes. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou esconder o meu painel. Que painel que eu vou esconder? Eu vou esconder este painel aqui. Ó. Não é esse. Esse aqui é o completo. Vou esconder o painel 2, que é este daqui, que é onde estão os labels, e os text fields e os botões. E vou mostrar o painel 3, que é onde está a minha imagem, meu botão de voltar. Então, vou para o método, né, de painel. Então, vou para o botão cadastrar, vou lá para o método dele. Então, painel 2, ponto, set visible, e boto como false. E eu vou pegar agora o painel 3, fazer set visible true. Deu erro por causa da ordem que está construído. O painel 3, ele está com código lá embaixo. Então, eu tenho que pegar o meu botão, certo? Pegar o meu botão e colocar embaixo, porque o painel 3 ele está sendo instanciado aqui mais abaixo. Então, para aquele método, o painel 3 ainda não existe. Então, coloco aqui para baixo e agora eu já posso testar. Ao clicar em cadastrar, ele já aparece a imagem. Se eu clicar em voltar, ainda não está aparecendo nada. Por quê? Porque eu tenho que fazer um método que ative o botão de voltar. Muito bem. Então, eu vou lá no design. Vou aumentar, né, aquela fonte. Então, aqui o painel 3. Botão aqui voltar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte, que está pequeno. Vamos botar aqui padrão, tamanho 20. Aumentar um pouquinho o botão. Dá 2 cliques nesse botão voltar. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o botão cadastrar, só que agora um pouquinho diferente. Então, eu vou copiar texto. Então, agora o que eu quero fazer? Eu quero que o painel 3 fique invisível, né, que ele não apareça. E o painel 2 que ele apareça. Então, agora, pronto. Apenas inverti. O painel 2 agora vai ser true, no visible. E o painel 3 vai ser false, no visible. Ao escolher, posso agora até colocar o nome. Ainda não estou manipulando esse nome.
cadastrar, ok, e voltar. E ele está lá entre os componentes, e eu posso agora limpar. Cadastrar e limpar. Certo? Vamos voltar ao design. Agora eu quero colocar, nesse meu painel aqui de baixo, eu vou colocar, ele está como Flow Layout, vou colocar como um Absolute Layout, adicionar um JLabel. Esse JLabel eu vou colocar como um background, uma cor, sei lá, combinando com o escudo que eu usei ali. Vou aumentar, por que ele ainda não apareceu? Porque tem uma opção que eu tenho que selecionar aqui nas propriedades. E essa opção é opaca. Boto como false, repare que já apareceu. Tira aquele texto ali, né? Sem label, muito bem. Então vou deixar aqui, para completar campo. Muito bem. Agora posso até executar novamente. Repare que está lá, como se fosse um banner, né? Posso cadastrar, voltar e ele vai ficar lá embaixo, sem modificar. Então agora eu posso manipular, agora por exemplo, os espaçamentos aqui do meu painel. Então seleciono meu Content Pane, né, que o Content Pane está nessa opção aqui. Então eu posso agora aumentar ou diminuir, vou mais para baixo. Fui muito. Um pouquinho mais para cá. Opa. Posso aqui modificar um pouquinho mais. Posso fazer aqui o meu JLabel vir mais aqui para cima. Diminuir ele, deixa do tamanho aqui correto. E pronto. Então tenho que cadastrar e voltar. Agora, se quiser manipular essas informações de nome e sobrenome que o usuário informou, está tudo na mesma classe. Basta eu vir aqui na classe e saber quais são aqueles campos, e aí eu posso manipular esses elementos, inclusive imprimindo esses elementos. Fazer rapidamente, então como é que eu posso fazer para pegar esses valores? Primeiro eu tenho que ter o meu painel 3, ter um campo que vá receber essas informações. Por exemplo, vamos pegar um JLabel, colocar esse JLabel aqui, tirar esse texto na propriedade, vou aumentar ele um pouquinho de tamanho, que vai ser um pouquinho grande. Bem, aqui na posição. Deixar ele com uma fonte um pouquinho maior. Fonte com tamanho 16. E eu tenho que saber qual é o nome desse label. Então, o nome desse label, a variável aqui, então, LBL New Label. Se eu quiser, eu posso modificar. Por exemplo, posso botar aqui um bem-vindo. Certo? Voltamos ao código. Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar no meu botão de cadastrar, cadê meu botão de cadastrar? Esse aqui é o botão de voltar, limpar, e o cadastrar acho que ficou lá embaixo. Aqui, cadastrar. Eu vou fazer com que o meu bem-vindo set text. Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o texto que o usuário digitou, que está no text field, e concatene com uma mensagem de bem-vindo. Então, bem-vindo, mais, que é para concatenar. Vou pegar agora o valor que o usuário digitou no campo, que é text field, ponto, get text, e vou concatenar com espaço para colocar o sobrenome, que está no text field 1. Pronto. Então agora, ao clicar no botão de cadastrar, vai tornar visível como false o painel 2, como true o painel 3 e
colocar o valor setText naquele JLabel que foi adicionado lá no design. Certo? Aqui estão no painel 3. O campo agora que está aqui, está invisível, está ali. Muito bem. Vamos agora testar. Vou cadastrar. Bem-vindo, Raul Paradedo. Voltar, cadastrar, voltar, limpar. Posso cadastrar, que é essa forma. Bem-vindo. Testando. Claro que agora cabe a você a incrementar esse código, fazer com que não aceite campos vazios, então tem que utilizar um comando condicional de seleção como um if, para ele não cadastrar, não passar para a próxima tela, limpar, né? E está funcionando direitinho, então agora é com você para ser criativo com o que pode ser feito no sistema. Então espero que tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais!